Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão alegres e gratos a Deus por mais um dia de vida? Levante a tua mão direita e diga amém. Ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, ao Senhor tributamos a honra, a glória, o louvor e a adoração. O Senhor é Deus majestoso, soberano, Deus maravilhoso e infinito. O Senhor tem nas mãos a chave de Davi. É o Senhor quem abre a porta e não há quem possa fechá-la. E se o Senhor a fechar, também não há quem possa abrir. Ao Senhor louvamos, ao Senhor servimos, pois o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, é majestoso, é soberano. Pai, nós te apresentamos o culto da noite de hoje. Deus, esta noite é uma noite ímpar para todos nós. É uma noite, ó Deus dos exércitos, aleluia, em que o conjunto de crianças, cordeirinhos de Cristo, pela segunda vez nesta congregação estará conduzindo o culto. Pai, entregamos nas tuas mãos a vida de cada uma dessas crianças, a tua Bíblia que vai conduzir essa primeira parte do culto, as demais crianças que hão de ter oportunidade, aleluia. Usa nas tuas mãos, Senhor, o conjunto de crianças, os cordeirinhos de Cristo. Nas tuas mãos a pregadora, a irmã Sara. Usa com graça, Senhor, com sabedoria, Pai, no nome de Jesus Cristo, aleluia, que possamos ser impactados por tua majestosa e gloriosa presença. Acampa os teus anjos em volta do templo. Acampa os teus anjos, Senhor amado, nesse lugar na noite de hoje. Repreende todo laço, todo embaraço, toda a fúria do inimigo, qualquer investida de Satanás e de seus demônios contra o culto da noite de hoje, aleluia, que seja neutralizada, bloqueada, derrubada e repreendida toda a fúria de Satanás e de seus demônios. Oramos, te louvamos, te adoramos e te agradecemos e te pedimos, ó Pai, fala conosco nesta noite e que possamos sair daqui, aleluia, muito mais abençoados do que quando chegamos. Te agradecemos em nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Amém. Poder sentar, glória a Deus. E eu quero aqui já passar a direção do culto para a irmã Clara, que vai estar conduzindo esta primeira parte. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos dar início às oportunidades com a irmã Larissa, louvando a Deus com o hino da harpa. Logo após, a irmã Amanda Pequena. Cumprimento minha amada igreja no paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o cantar a Paquistão, número 83. Aleluia, Deus. Quem é só diga amém. Amém. Vou começar. Mais perto de Deus um pouco sempre eu chegar. Mais belo que o ouro, o sol nada te virá. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais vi. Não posso explicar como eu é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus.
Jó 42, versículo 12. Jó 42, versículo 12 ao 17. Todos acharam? Diga amém. Amém. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 jumentas de boi. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Késia, o nome da terceira Querem a. e em toda a terra Não se acharam mulheres tão famosas como as filhas de Jó, e seu pai os deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos. E viveu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração, todos. então morreu Jó, velho e farto de dias. Oremos. Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço por mais um dia. Abençoe a cada um que está aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado por mais um dia de eu estar acordado com vida, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Com a oportunidade, o conjunto de crianças estará louvando a Deus. Aleluia, Deus. Tu és Com maravilhoso, a Jesus. oportunidade, a irmã Evelyn fazendo as apresentações. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Agora são as crianças. A paz do Senhor, crianças. Glória a Deus. Aleluia. Hoje temos algumas crianças nos visitando. A irmã Lari trouxe 2 convidadas. Glória a Deus. Cadê as convidadas da irmã Lari? Fica de pé para a igreja ver vocês. Olha lá atrás, igreja. 2 visitantes, bem pequenininhas. Glória a Deus. Mais alguém nos visita nessa noite? A família da irmã Margarete, a irmã Edna. Fica de pé, por favor, com sua família. A nossa querida amada irmã, que também sempre está no clamor do meio-dia. Glória a Jesus. E a jovem, fica de pé, por favor, para a igreja lhe recepcionar. Isso, glória a Deus, aleluia. Mais alguém nos visita? Irmã Zuleide, aleluia. Seja bem-vinda no nome de Jesus. A nossa querida amada irmã, que sempre também está no clamor do meio-dia. Sejam bem-vindas no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês vieram bem no dia do culto das crianças. Glória a Deus, aleluia. Mais alguém nos visita nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Ficamos de pé, igreja, como é que nós costumamos recepcionar, aleluia. Agora faremos diferente. As crianças vão dar bem-vindo lá para as crianças que estão visitando, tá bom? Glória a Deus. Depois, né, pastor? Glória a Deus. Vamos lá. Sejam bem-vindos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o dono da igreja e volta em sério. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer e com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama vocês. Visitantes, volte outra vez. Sua presença é um prazer e com Jesus estamos dizendo que Jesus Cristo ama vocês. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quem está alegre com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Cadê as crianças de Jesus aí? Só quem é criança diz glória a Deus. Maravilha. Agora sai do seu lugar, vá até teu irmão e dê a paz do Senhor Jesus para ele. Faça isso. Como o culto hoje é conduzido pelas crianças, as crianças saiam do lugar de vocês também. Vá até o irmão, até a irmã, a paz do Senhor. Dê a paz do Senhor Jesus. Faça isso. Oh, glória. Bendito e santo é o nome do Senhor. Pai do Senhor, meu irmãozinho. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão. Manhã,
A paz do Senhor. Deixa lá. Da irmã. A paz do Senhor. Vai lá dar a paz do Senhor pro irmão Samuel, pro papai, pra mamãe. Vai lá. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amanda, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Mário. Paz do Senhor, vem cá. Isso. Paz do Senhor. Maravilha. Mamelina. A paz do Senhor. Abençoe. A paz do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão Tiago. Irmão Samuel. Paz do Senhor. Aleluia. Vem cá. A paz do Senhor, meu Ademar. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Isso, Pai do Senhor, os bem-vindos. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Glória a Deus. Isso. Aleluia. E a paz do Senhor Jesus para o seu irmão, para a sua irmã. Aleluia. E já nós já vamos ouvir a ministração da palavra de Deus. Glória a Deus. Deus está operando em nosso meio. E o Espírito Santo de Deus vai operar nos corações através da ministração da palavra do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Na minha época não tinha esses cultos. Na época não tinha o culto das crianças. Onde eu congregava não tinha. Mas de alguma forma tinha um banco lá na frente, igual tem aqui essas cadeiras, 3 bancos. Aí ficava só as crianças. Só os meninos de um lado e do outro as meninas. As meninas todas bem comportadas, bonitinhas. Aí já do lado dos bancos dos meninos, os meninos eram da tribulação, né? A gente conseguia falar até a língua estranha que o pastor falava no culto. Eu lembro que eu imitava igualzinho. O púlpito não era assim, era púlpito de madeira, né? Forrado de madeira. E o pastor da época ele se ajoelhava, e quando ele estava orando, sentindo a presença, às vezes ele batia com a testa, né, no chão, no assoalho, e fazia barulho. Aí quando a gente ia orar imitando ele, a gente fazia do mesmo jeito. E até as línguas estranhas a gente falava igual na época. E era uma bênção para a glória de Deus. Mas não tínhamos o nosso culto, né, específico para as crianças, mas graças a Deus. Graças a Deus. Na minha época, quem deu ouvido à voz do Espírito Santo está vivo de pé glorificando o nome de Deus. Alguns daqueles da época hoje já não estão entre nós. Partiram na situação terrível, lá fora do mundo. Mas Jesus é maravilhoso, Ele é bom para todos nós. Quantos concordam, diga amém. Amém. Glória a Deus. Cadê a pregadora? Aleluia. Isso, vem para o altar. Agora chegou a hora da irmã Sara dar água para você beber. Jesus é maravilhoso e é fiel. Jesus é fiel. Vai acompanhá-la, Diácono? Então vem para cá para estar orando em favor dela, apresentando ao Senhor, aleluia. Pois ela vai estar nessa noite ministrando a palavra de Deus. Quantos aqui precisam de ouvir a palavra de Deus? Levante a mão e diga eu. Maravilha. Diácono Fábio. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje é um dia de grande alegria para mim, como pai, de poder estar aqui no altar para orar em favor da pregadora, e a pregadora ser a minha filha mais velha. Então eu peço a todos os irmãos que estendam as mãos para cá para frente e oremos pela vida da pregadora. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bondoso Deus, aqui se apresenta a tua serva, Pai. O Senhor sabe que o Senhor mandou uma palavra no coração dela, uma palavra que nem eu mesmo podia imaginar como pai, mas está aqui ela, Senhor, que estudou a tua palavra, preparou uma ministração e nós sabemos, Senhor, que tu falarás através da tua pequena serva. Guarda, meu Pai, de todo mal e que o Senhor use com eloquência, com autoridade, na medida que o Senhor tem para a vida dela. Em nome de Jesus é que nós pedimos, amém e amém. Sara, deixa Deus te usar, meu filho. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém.
leitura da palavra que Deus tocou no meu coração é Eclesiastes. Glória a Deus. Aleluia. Eclesiastes, capítulo 5. Aleluia, Deus. Eclesiastes, capítulo 5. Oh, Deus, que maravilha de poder. Aleluia. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 ao 7. Todos encontraram? Vamos. Eclesiastes, capítulo 5. Todos encontraram? Vai ser da forma alternada como de costume. Glória a Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Glória a Deus. Deus. Aleluia. Porque chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipite com a tua boca, nem teu coração se apresse quando julgar a palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Deus que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação procedem os sonhos e a voz do tolo na multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde ser cumprido, porque Ele não se agrada de todos. O que votares, fará. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não sintas que a tua boca faça pecar o teu pecado. Nem diga diante de todos que foi ele, porque razão se há de Deus contra a tua voz, de sorte que ele administra a voz das tuas mãos. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também das muitas palavras, mas tu teme a Deus. Amém. O primeiro ponto que eu vi nessa palavra foi guardar os pés. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Agradecer também ao apóstolo Elvis por ele ter confiado em mim e também ao meu pai por ele ter me ensinado e tirado todas as minhas dúvidas. Agora sim. O primeiro ponto que eu vi aqui é guardar o pé. Que significa... Podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. O primeiro ponto foi guardar o pé, que dá um ponto de reverência e respeito, que você sempre tem que ter respeito na casa de Deus, porque na casa de Deus é tipo como se você fosse a um trabalho, porque você tem que ter respeito lá, ou na escola, em qualquer outro tipo, você tem que ter respeito na casa de Deus e ter reverência. Por exemplo, quando eu tinha uns 8, 7 anos, um dia eu tava na minha casa, na cozinha, e estava fazendo aquele negócio de girar a garrafa. E eu disse que se eu errasse, eu ia fazer 15 Pai Nossos. Meu pai me viu e ele disse que não se brinca com Deus. Aí depois daquele dia eu soube que não pode brincar com Deus nesses tipos de coisas. Porque as coisas de Deus a gente não pode levar para brincadeira. Por exemplo, no uso de celular na igreja. A gente tem que tentar evitar isso e depois que a gente vê. E é muito importante isso porque a gente tem que sempre ter a consciência de conseguir evitar essas coisas. O terceiro ponto é não chamar atenção na igreja, porque ser moderado, tipo com as vestes. Por exemplo, você tá com uma roupa curta, ia ser um desrespeito ou um respeito? Então, a gente tem que tentar evitar essas coisas, essas vestes que a gente usa, porque a gente tem que olhar e vigiar. Glória a Deus. O segundo ponto é ouvir, oferecer sacrifícios tolos. Ir para o culto sem prestar atenção. Porque se você for para o culto sem prestar atenção, é melhor você ficar em casa do que ir para o culto ficar de frente. Eita Deus. Aleluia.
sagrado que você tem que ir e obedecer a Deus. Você tem que orar, agradecer a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. Então, a outra coisa que eu vi com meu pai, que eu gostei bastante, foi oferecer oferecer grande quantia, mas não for com o coração. Porque se você oferecer 1 milhão, 1 trilhão de reais, mas se não for com o coração para Deus, Deus não vai aceitar. Mas se você der R$2, 10 centavos, mas for para Deus, Ele vai aceitar. Então, você sempre tem que ter... Aqui está em Lucas... Glória a Deus. Aqui está em Lucas, capítulo 21, está falando. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E vi também uma pobre viúva lançar-lhe 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles depositaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Glória a Deus. E também vai fazer mal, porque se você der um sacrifício de tolo para Deus, uma oferta de tolo para Deus, vai fazer mal. Deus não vai aceitar essa oferta. Aleluia. E a pessoa pensa que está fazendo bem, a pessoa tola pensa que está fazendo bem, mas ela não sabe, porque ela acha que ela está fazendo bem para a casa de Deus, só que ela não está fazendo. Então, o outro ponto que eu vi é não se precipitar. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está na terra e tu está no céu, assim sejam poucas as tuas palavras. Glória a Deus. Não se precipitar, não agir por... Não agir por emoção, discussão familiar. Por exemplo, se você estiver com raiva, meu pai me explicou. Se você estiver com raiva, se acalma. Tipo, por exemplo, eu fico com raiva do meu pai, pra eu ficar calma, porque senão eu falo que eu com raiva dele, aí ele fala que não pode, mas eu fico com raiva dele. Aí ele disse que eu tenho que tipo, esperar. Aí eu tenho que tipo, porque meu pai me explicou que o certo seria eu segurar e no dia seguinte falar com meu pai. Glória a Deus. Que aí seria certo, eu vou fazer isso. E aí, não fazer nada que você vai se arrepender depois. Porque se você faz alguma coisa que depois você vai se arrepender, é errado. Então, o que você pode fazer por isso? Você pode... porque aqui está falando bastante sobre ofertas. E aí, se você fizer uma oferta que você não vai comer pão, né? Oferta. Aí aqui que você tem que tomar cuidado, né, com as suas emoções. Glória a Deus. Porque você pode acabar magoando uma pessoa assim mesmo com Deus. Verdade. E você tem que ter autocontrole e domínio do Espírito em você. Glória a Deus. Deus céu, você terra. Porque Deus está no céu e você está na terra. Então você tem que saber que Deus está maior que você. Você está na terra e Deus está no céu. Então, você tem que ter superioridade divina com Deus. Porque Deus está no céu e tu estás na terra. Aleluia. Então, que sejam poucas as tuas palavras. Porque você tem 2 ouvidos e uma boca. Glória a Deus. Aleluia. E você tem que mais ouvir do que falar. Glória a Deus. Então, aqui versículo 3. Porque da muita ocupação procedem os sonhos, e a voz do tolo na multidão das palavras. Muita ocupação realiza sonhos, multidão de palavras, voz do tolo. No meu pai, eu tive muitas coisas agora para fazer, porque eu fiquei em recuperação em português e matemática. E aí, eu fiquei devendo um ponto em matemática e meio ponto em português.
Aí eu vou ter, né, prova amanhã no CNA, no meu curso de inglês, e aí eu tive muita coisa, tive prova de piano, na sexta, graças a Deus eu fui bem. Aí eu falei pro meu pai, né, papai, eu tô cheia de coisa. Ele, amém, filha, você tá vendo o que você vai pregar. Aí ele me mostrou aqui o versículo 3, que muita ocupação realiza sonhos e multidão de palavras é a voz do tolo. Então você tem que ir mais É porque essa parte aqui, irmãos, fala exatamente para a gente ter poucas palavras, né? Ele fala assim, muita ocupação é igual a quê? A realizar sonhos. Quem trabalha mais, quem faz mais, vai realizar seus sonhos. Mas ele fala da multidão de palavras, que é a voz do tolo. Então aquele que promete muito, que fala muito, no próximo semestre eu vou estudar mais, no próximo semestre eu vou ser mais crente, no próximo, e quem fala, e não se ocupa em realizar, esse é o que a Bíblia fala que tem a voz do tolo, né? Então assim, quem se ocupa bastante, vai realizar seus sonhos, e da multidão das palavras, soa para Deus como a voz do tolo. Porque Deus, eu ainda expliquei para ela que Deus não vai usar um jovem ocioso, um jovem que é preguiçoso, mas vai usar a partir do momento que ele é dedicado e determinado e tem muitas funções, e que ela veria que Deus a usaria ainda de uma forma mais surpreendente para a honra e glória dele. Amém? O outro ponto que eu vi, que era no versículo 4, que é o assunto principal da pregação. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos o que votares paga. Recentemente agora com meu pai, nesse dia, no final, quando a gente estava quase indo na igreja, eu perguntei dele, como assim, pai, como é que é a importância de voto? Aí ele me disse, a importância que você tem de cumprir uma promessa que você fez para Deus. Então, o voto é uma coisa muito importante. E meu pai ele me ajudou a me dar exemplos de Sansão, que ele é nazireu. Aí, primeiro Jacó, que ele viu uns anjos, né, lá na escada, com as escadas, e que ele acordou e ele viu um lugar santo, que ele ia dizimar para Deus. Aí, o segundo exemplo, que era um exemplo que não tinha cumprido, era o de Sansão, que ele era nazireu, e ele não cumpriu a promessa que ele fez. Como ele era nazireu, ele não podia cortar os cabelos, beber vinho logo, tocar em mais novos, ele não podia. Aí ele fez isso, e aí deixou as pessoas cortaram dele, e ele se arrependeu depois, né? Aí, o outro que eu vi. Então, esse ponto do estudo fala que o quê? Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. O que votares pagam. Então, nessa hora, eu falei assim, você lembra de algum exemplo bíblico, né, de votos? Eu falei, você já leu Gênesis, tem um lá que faz um voto. E Jacó, quando ele está saindo fugindo do irmão dele, Esaú, o que acontece com ele? Ele dorme em um lugar e ele sonha com as escadarias, com anjos subindo e descendo naquele lugar. Ele entende que há propósito de Deus naquilo que ele está fazendo, então ele vira a pedra a qual ele dormiu em cima sobre o travesseiro, e ele faz um voto dizendo que se ele for próspero do lugar de onde ele vier, de onde ele for voltar, e ele passar por ali, ele vai se lembrar dessa promessa que ele fez a Deus, desse voto que ele fez a Deus. Então certamente, se ele fosse próspero, ele devolveria o dízimo ao Senhor,
né, cumprindo um voto que ele tinha prometido diante de Deus. E o curioso é que não existia nenhuma normativa, nenhuma determinação que dissesse isso, mas procedeu puramente do coração dele fazer aquele voto e cumprir diante de Deus. E já o exemplo negativo foi Sansão, pois ele era nazireu, tinha uma promessa grande, podia ter sido o maior juiz de Israel, e ele não foi porque foi desonrando, foi quebrando, violando cada voto que ele havia feito como nazireu. Não podia tocar em nada morto, ele mexia no leão, na carcaça do leão. Ele não podia beber vinho, mas sempre estava por ali, andando para cima e para baixo nesses lugares onde tinha essas coisas que ele deveria estar distante. E mais que isso, revelou o segredo, né, da força dele, estando nos cabelos, que permitiu que o último voto dele fosse rompido e Deus retirasse a sua presença dele. E então esses eram exemplos de votos que, quando a gente vota a Deus, a gente não pode tardar a cumprir, porque tem essa importância, um compromisso feito diante de Deus. E tem um terceiro voto que a Sara quer falar para a igreja. O terceiro exemplo é o da minha tia Bruna, que meu pai me disse que ela ainda trabalhava em outro emprego, e meu pai disse que ela tinha ganhado, ela recebeu o dinheiro, o primeiro salário dela, e ela ofertou aqui para Deus. E aí a missionária chamou ela para lá curtir. E aí a missionária disse que o dinheiro dela já tinha recebido para Deus. Glória a Deus. Deixa eu explicar melhor isso daí, para ficar mais claro, né? Então, o que a gente falou, quando a gente falou de votos a serem cumpridos, e a gente falou de dois exemplos bíblicos, mas nós viemos também e falamos de um. Falei, filha, teve um que foi um dos votos mais bonitos que eu já vi, foi da sua tia Bruna. Ela estava desempregada e a porta de emprego, né, o Senhor abriu diante dela. Ela foi chamada, mesmo sem ter distribuído currículo. Então ela votou um voto que foi qual? Oferecer o primeiro salário dela, mas ninguém sabia disso. Ela só comentou comigo. E eu lembro que naquele dia eu sabia daquela informação e eu sentei. E Deus falou com a serva dele aqui do lado. E Deus chama a missionária Evelyn, chama a Bruna aqui nos fundos e fala, minha irmã, tem uma mensagem para você. Deus manda eu dizer que o seu voto já foi recebido. Aleluia! E ela estava aqui ainda com o voto dentro da bolsa. E ela honrou a Deus. E o Senhor já tinha recebido antes mesmo dela depositar aqui no gasofilaço. E a Sara ficou impressionada com o exemplo de fé e voto feito pela tia dela. O outro ponto que ainda assim é no versículo 4 é o não tardar e não demorar, porque você não pode nem precipitar, não precipitar no falar e não demorar no cumprir. Você tem que fazer o seu voto na hora certa, no momento certo. E aqui você tem que ter aqui no versículo 5 melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Melhor que não votes do que votar como um tolo, porque se você votar e não cumprir a sua promessa, você está votando como um tolo. Então, é melhor que não votes. Aí, o meu pai, eu tinha conseguido ver um exemplo lá, quando eu estava estudando com meu pai, que era do boleto do trabalho. Porque se você tem uma casa, boleto da energia. Aí se você tem um boleto da energia, que você tem uma casa, você tem que trabalhar para conseguir dinheiro para você conseguir pagar a conta da energia. Porque se você não tiver, você não vai ter a geladeira, o condicionado, o chuveiro elétrico. Então tudo isso você tem que fazer. E se você, por exemplo, na escola também, você tem que estudar para você conseguir passar de ano. E
Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. E que tudo isso que Deus vai te dar na sua vida foi Deus que fez. Aí, no versículo 6, está escrito: não consistas que a tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo que teu voto foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Aí, não permitir que a tua boca te faça pecar, não permitir que algo certo se torne errado. Eu tinha visto aqui que não permitir que a tua boca te faça pecar, porque você, que nem eu tinha falado aqui no outro versículo, que você tem 2 ouvidos e uma boca. Então você tem que evitar isso de fazer que a tua boca te faça pecar. E eu também vi o último versículo. Aí o meu pai, ele tinha dado um exemplo. Quando a palavra do Senhor fala, não permita que a tua boca te faça pecar, é porque nós somos quais são os pecados descritos no livro da Bíblia. Mas quando você faz um voto ao Senhor, Ele fala, não permita que a tua boca te faça pecar. Por quê? Porque você pega algo certo, né, é algo lícito, possível. Se eu falo, eu vou fazer um voto para minha mãe sair da UTI do hospital, e para esse voto eu vou passar 1 ano sem comer pão. Comer pão é algo lícito ou ilícito? Algo lícito. Só que se eu fiz esse voto, agora eu estou obrigado diante de Deus, pela graça recebida, a passar 1 ano sem comer pão. E aí, o que é quando a pessoa faz o voto? Ela não pode chegar no primeiro mês, no segundo mês e desistir daquilo. E então comer o pão que ela se comprometeu diante de Deus a passar 1 ano sem ele. Então ele transformou algo novo em pecado para ele. Então se ele não podia, então não faça com a sua boca um compromisso que você não pode cumprir, porque se torna um pecado diante de Deus. Porque cumprir o voto é o quê? É reconhecer que Deus fez. Se eu não cumpro o meu voto, eu não estou mais reconhecendo que Deus fez. Eu já estou achando que minha mãe ficou curada naturalmente, que não teve nada de divindade, né? Então eu não preciso honrar a Deus com aquele voto feito. Então é isso. Não permita que a tua boca te faça pecar. Se você fez um voto, cumpra. É legítimo aquilo que você falou, então cumpra-o diante de Deus. No versículo 7, porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. E a multidão dos sonhos que meu pai tinha falado vaidade, ele me deu um exemplo que quando a gente vai sonhar de noite, a gente sonha que a gente é o maioral, né? Que a gente é o protagonista. E aí, Aleluia, Deus. Glória, aleluia, glória a Deus. Papai está aqui para te ajudar, filho. Pode deixar. Então a palavra do Senhor, ela mesma me classifica. Porque como a multidão dos sonhos, há vaidades. É um versículo que parece confuso. Fala, porque como a multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Então se você falar demais, fizer votos demais, se você fizer tudo demais, Deus classifica tudo isso como vaidade. Então ele está falando para você ter moderação e tomar cuidado com isso, porque no final ele conclui, porque tu temes a Deus, com você tem que ser diferente. Então é como se voltasse. O temor a Deus é uma palavra que é uma frase que é diferente para nós a primeira vez, que vocês pensam, todo mundo pensa, como eu vou temer a Deus? Se Deus é bom, se Deus é amor, por que eu vou ter medo de um Deus que é assim? Eu falei, é exatamente porque nós somos ruins,
porque o nosso coração anseia maldade, porque a nossa carne quer falar cada vez mais alto no lugar do nosso espírito, é que a gente precisa temer a Deus. Quando eu tenho algo a ser temido, eu ponho um freio moral e espiritual na minha vida. Eu me distancio dos animais. Os animais não têm essa conexão espiritual com Deus, eles vivem pelo instinto, o instinto de reprodução, de sobrevivência, e aí ele copula com qualquer outra. O homem não pode ser assim, a mulher não pode ser assim. Então, temer a Deus é ter essa reverência. Então nós voltamos para o versículo 1, que fala: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, né? Porque temer ao Senhor é também guardar os nossos pés quando a gente entra na presença de Deus, quando a gente entra na casa do Senhor. Então, foi até aí, não é, filha? Vou devolver para você. Fiquei muito nervosa. Aí eu falei para me ajudar. Aí ele me ajudou na maioria, só que para a minha primeira aplicação. Mas eu quero agradecer a Deus por ele ter me dado essa oportunidade e que a cada vez mais eu vou melhorar. Eu quero agradecer a oportunidade. Glória a Deus. Pastor Elvis, por gentileza. Então, irmãos, enquanto o pastor está ocupado, eu posso falar com a igreja que eu realmente fiquei impressionado. Eu tinha certeza que quando veio a oportunidade para Sara ministrar no culto das crianças, eu tinha certeza que ela ia pegar alguma parábola de Jesus. Eu tinha certeza que ela ia pegar alguma parábola de Jesus, alguma ministração mais simples, né? Como Jonas, que a gente vê que toda criança sabe que ele foi engolido por um peixe por causa da desobediência dele. Uma parábola, uma multiplicação. Eu tinha certeza que ela ia ir por aí. E de repente, quando eu vejo, a senhora está lendo Eclesiastes capítulo 5. Aí eu falei: o que é isso, filha, que você está lendo? Deus está me mostrando essa palavra, papai. Então eu vou lá e vejo uma palavra sobre votos, sobre guardar os pés quando entrar na igreja. E eu pensei: Senhor, essa palavra não é muito difícil para minha filha, não. Mas se foi Ele que escolheu, porque Ele queria falar através de você. E o papai só ajudou você a desenvolver o seu raciocínio. Enquanto eu ia explicando, esmiuçando, que ela pegou a Bíblia dela. Ela tem uma Bíblia de linguagem mais fácil, que é a Nova Versão Internacional, e tem essa que é a linguagem que a gente usa na igreja. Essa linguagem da igreja, ela é difícil. Ela é difícil até para quem é adulto. A gente fala, né? Na Bíblia está lá: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Nós não falamos assim. Na Bíblia dela está escrito que peça e lhe será dado. Uma versão mais fácil, uma tradução mais fácil, mas ela quis estudar na Bíblia para falar a linguagem da igreja, e por isso ela foi estudando e a gente foi aprendendo junto a profundidade do que Deus queria mostrar aqui hoje. Amém, irmãos? Eu convido os irmãos a ficarem de pé para que a gente possa fazer uma oração e passar a oportunidade para o pastor da igreja. Amém? Bondoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Eclesiastes 5, Senhor, algo escrito pelo homem mais sábio que já pisou nessa terra, o rei Salomão, Senhor, aquele que pôde, na sua velhice, esboçar tanta sabedoria como que está contida nesse livro, Senhor. E este homem sábio nos ensina, nos instrui a guardar os pés para entrar na tua casa, Senhor, para que nós tenhamos reverência e respeito para entrar aqui, Senhor, para que nós cumpramos os nossos votos quando nós fazemos diante de Ti, Pai, porque aquilo, o que é lícito se torna ilícito se eu deixo de reconhecer que foi o Senhor que fez o milagre na minha vida, Pai. Que essa palavra possa se fixar no coração dessa igreja, Senhor, e que nós possamos ter cada vez mais respeito e reverência quando aqui entrarmos, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Aleluia. Tome os vossos assentos.
Deus prossiga abençoando a vida da criança, a Sara, né? No nome de Jesus, com sua simplicidade, é claro que sem deixar de estar pela direção do Espírito Santo e também, né, da cobertura do Pai. Mas não é o Pai celestial, não, é o Pai terreno, né? Aleluia. Deus falou com alguém aqui? Glória a Deus. Então, guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guarde o teu pé. Aleluia. Eu não sei porque a irmã Clara aí, quando ela falou, né, do uso do celular, a irmã Clara olhou para mim assim. Calma aí, ela não explicou. Eu só estou tirando foto, nada mais. Normal. É ficar navegando na internet, deixando em joguinho, né? É isso aí, tá bom? Não me condene não, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe também, irmã Clara, conduzir o culto, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre o lar dessas crianças, para a glória do nome de Deus. As duas primas aí que juntas cantaram o hino de louvor na presença de Deus. Irmão Luiz, também, Deus te abençoe o teu lar, sua família, no nome de Jesus. Quantos concordam? Diga amém. Glória a Deus. Irmã Margarete, dá oportunidade, ela vai estar testemunhando para glorificação e exaltação do nome do nosso Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês esse testemunho, porque foi muito, já quem sabe é minha irmã, eu compartilhei com ela, aconteceu no dia 21/6 agora, e eu fico até ainda, eu fico nervosa, porque foi assim... Mas maravilhoso, Jesus. Todos os dias, eu estou aqui no Clamor do Meio-Dia, eu venho em todas as campanhas, eu venho nas quintas-feiras, nas quartas-feiras, e sempre eu estou pedindo livramento para minha família. Sempre eu peço. E aconteceu muito forte comigo neste sábado, dia 21. Eu saí nós tínhamos aula na faculdade, agora o pastor vai saber, e o meu filho, e você, por que eu cheguei atrasada naquela tarde. Eu cheguei atrasada porque eu tive um susto muito, muito grande. Estão vendo isso aqui? Isso aqui é um controle do portão eletrônico. O que acontece? Na quinta-feira, eu juntando as coisas da minha despensa, eu peguei esse controle e joguei fora no lixo. Porque esse controle, ele é antigo. Então, como tenho novos controles, eu achei que ele estava descodificado. Então, joguei no lixo, sem nem menos apertar para saber se estava funcionando, joguei no lixo. E aí, no sábado, eu cheguei da faculdade, eu já estava deitada, e a nossa cachorrinha, a Lili, não pode ninguém encostar no portão, que ela late, e quando eu não levanto, ela não para de latir. E aí ela ficou latindo, e eu saí, coloquei a cabeça assim, Lili, cala a boca, calma isso aí, Lili, eu quero dormir, que eu queria descansar, que eu estava cansada. Nós tivemos aula na sexta-feira, à noite, e tivemos aula a manhã inteira, então a gente ia retornar para a aula. E a cachorra latindo, eu falei, bom, então eu vou ver o que é, né? E quando eu chego, que eu olho esse controle, o portão aberto, esse controle jogado na minha área. Eu olhei e falei, mas esse controle não estava aí, porque senão o pneu do meu carro ia passar por cima. Era bem aonde tinha passado o pneu do meu carro. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Quem jogou esse controle? Eu fui procurar nas câmeras. Eu olho nas câmeras, eu vejo o controle voando. Aí olho outra câmera e vejo um rapaz com boné, com uma mochila nas costas, abriu o portão, olhou, os cachorros começaram a latir,
Ele ficou olhando. Gente, detalhe, eu estava sozinha não, eu estava com Deus. Aleluia. Em casa. E quando eu vi aquela cena, eu comecei a tremer, depois que tinha passado, né? Eu comecei a tremer só de imaginar que esse homem, o que ele poderia fazer comigo ali. Então eu peguei o controle e fechei o portão, mas eu liguei para o rapaz e falei, olha, vamos descodificar todos os controles, porque eu não sei se esse rapaz fez alguma coisa. Mas ao sair, eu olhei a guarita lá na frente, que tem a guarita do residencial Jardim das Palmeiras, e eu fui com o rapaz lá. E eu falei assim, moço, eu estou me tremendo aqui. Esse controle apareceu lá na minha casa, apareceu na minha área. Jogaram, eu vi, foi um rapaz, ele disse assim, Dona Margarete, eu estava olhando. O rapaz mexeu no lixo, achou o controle, abriu seu portão, ficou olhando e jogou para dentro da sua área. Glória a E eu, naquele momento, eu parei assim e falei, meu Deus. Por isso que eu falo todas as vezes que eu vou dar testemunho. Guarda a tua casa no Senhor. Guarda a tua casa no Senhor. E é isso que eu levo para a minha vida. E sei de todos os livramentos que Ele nos dá todos os dias. Todos os dias Ele nos livra de acidente, de assalto, de tropeçar dentro da tua casa e quebrar um braço, quebrar uma perna, quebrar a bacia. E se você está em oração, e se você está mesmo com a tua vida com Deus, Ele te livra. Amém. Ele te livra. E eu fiquei tão agradecida e feliz e nervosa mesmo, mas eu estava tão agradecida. E lembrando de todos os livramentos que eu já tive, a minha família também, e eu escrevi assim para Deus. Estou tremendo. Louvado seja o Senhor, meu refúgio e protetor. Ele me livrou do mal que eu não vi e também daquele que eu nunca soube. Quando tudo parecia perdido, foi Ele que me guardou. Ele me guia com amor, mesmo nos caminhos difíceis. Hoje eu reconheço, cada livramento foi cuidado de Deus. Por isso, dou glória ao Senhor, que me sustenta, me guia e nunca me abandona. Amém. E tem um versículo no Salmo 121, versículo 7. O verso 7 e 8, desculpa. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Está aqui o controle. Ele não está mais funcionando. Por incrível que pareça, eu aperto, ele não funciona. Mas naquele dia ele funcionou. E eu tenho certeza absoluta, que era para eu estar dando graças e glória e exaltando o nome dele, que é digno de toda honra e toda glória. Amém. Obrigada, Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Bata palmas mais forte para louvar e adorar o Rei Jesus. Maravilha. É Deus quem livra o seu povo. Deus guardou e livrou Israel no Egito e no deserto, na Babilônia, e tem nos guardado até hoje. Esse mesmo Deus é o Deus que nos guarda, pois nós somos a noiva do Filho do Deus Altíssimo. Quem é noiva, levante a mão e diga graças a Deus. Maravilha. Tem alguém nessa noite que você quer entregar sua vida para Jesus, aceitar Jesus, reconciliar com o Senhor na noite de hoje? Aleluia. Temos o testemunho, pai do diácono Rafael, saudoso evangelista Trindade. Segundo me foi informado, ele aceitou Jesus, não é isso? No dia de um culto dirigido pelo
conjunto de crianças. Muitos e muitos anos atrás, aceitou Jesus no culto de criança e partiu para a eternidade servindo ao Senhor, porque Deus é fiel. Alcançou a graça de exercer o ministério para a igreja e na presença de Cristo, é claro, como evangelista até o último momento da vida dele nessa terra. Alguém no nosso meio que queira aceitar Jesus, reconciliar com Ele, fazer uma aliança com o Senhor na noite de hoje. Aleluia, glória a Deus. As crianças estão animadas hoje, né? Pois o culto é delas, elas que oferecem e conduzem o culto na presença de Deus. Levante a mão e diga glória a Deus. Ore pelas crianças. Eu estava lá em casa já, os primeiros momentos do culto, porque o culto não começa aqui, começa em casa, quando estamos nos preparando. E lá no computador estava na live do culto lá em São Paulo, na sede da Assembleia de Deus, com o pastor José Wélio da Costa. E em dado momento, o que estava dirigindo o culto lá chamou as crianças à frente e convidou a igreja para fazer uma oração em favor das crianças, ainda nesta noite. E eu ouvi ele chamando a igreja: ore pelas crianças, busque ao Senhor e interceda pela vida das crianças, para que o Senhor continue guardando, livrando e protegendo e fazendo a obra no nome de Jesus. Quem aqui ora pelas crianças, levante a mão e diga glória a Deus. Ora por tuas crianças, da tua família, por todas as crianças do Brasil e do mundo, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós temos aqui uma carta de recomendação, carta de recomendação que veio lá do estado do Amazonas, lá, acho que lá, não sei se é distrito, lá não vai saber dizer, de Santo Antônio do Matupi, conhecido também como quilômetro 180, entre o Maitá e Manaus. Então essa carta aqui de recomendação de mudança, a irmã Emily Araújo da Silva, aleluia. Então ela é membro oficialmente, claro, do batismo, creio, desde o ano de 2023, para a glória e louvor do nome de Deus. Convido a minha irmã a vir aqui à frente, a gente está apresentando oficialmente a igreja, e também a igreja estará orando, lhe recepcionando oficialmente e abençoando a sua vida, sua família, no nome de Jesus. Quem mais está com a irmã? Quem mais está aí? Vem à frente, vem, família, né? Vem à frente, glória a Deus. Cadê os irmãos aí? Vem aqui para a gente orar por vocês, recepcionando e abençoando no nome do Senhor e Salvador Jesus. A irmã Miguel esses dias agora reconciliou com o Senhor. Temos essas crianças também, esse jovem rapaz. É uma família para a glória e louvor do nome de Deus. Aleluia. Quantos estão alegres pela chegada dos nossos irmãos? Levante a mão e diga glória a Deus. Vire-se para o altar. Isso, vire para cá. A igreja fica de pé. Vamos estar ao Senhor, recepcionando os nossos amados irmãos na noite de hoje. Olha, bendito Deus eterno Pai, ao Senhor oramos, te apresentando, ó Deus, o milagre, a vida da irmã Emily, sua mãe, todos da família aqui. Pai, no nome de Jesus, cobre com teu sangue, a livramento, a proteção. Deus, no nome de Jesus, tu tens promessas nessas vidas e não há quem possa impedir as tuas promessas. Faz a obra, confirma o grande milagre, a tua proteção, que eles sintam-se bem, recepcionados. No nome de Jesus Cristo, oramos e os abençoamos. No nome de Jesus, quando se concorda, diga amém. Amém. Olha aqui para mim, vocês estão chegando, né? Meu conselho é esse: não anda com crente ruim, não. Tem crente que, ele tem imagem de crente, mas o bichinho está por detrás. Fofoca, calúnia, perseguindo ao outro, reuniãozinha secreta, falando mal da igreja, do povo de Deus. Sai fora do caminho desse tipo de gente. Não estão a serviço do Senhor. Amém? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Se acalmou já? Ainda está acelerado? Está melhor? Já? Paz do Senhor. Minha irmã também. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Tá? No nome de Jesus. Deus abençoe. Retorne lá. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Convidar aqui o irmão Tiago e a família. Aleluia. Estão se despedindo da congregação na noite de hoje.
O grupo de varões perde aí uma grande voz, né? Glória a Deus. Perde localmente, continua sendo igreja. E quem é bênção, aonde vai, ele permanece sendo bênção. Aleluia. Então está aqui, carta de recomendação, no nome de Jesus, por onde for. Quem é bênção, permanece sendo bênção. Em nome de Jesus. Levante as mãos. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor amado, irmão Tiago e a sua família. Cobre-os com teu sangue, dá livramento, a proteção. Guarda, Senhor amado, no teu esconderijo, no teu secreto. Que o teu anjo permaneça acampado em volta do teu filho e de sua família. Abençoa poderosamente, cumpre as tuas promessas. Pai, eu sei que o Senhor amado tem algo para fazer no nome de Jesus. E nós oramos, agradecendo pelo tempo que essa família congregou-se conosco neste lugar. Louvamos e bendizemos o teu nome, pelo bom serviço e a servidão deles, meu Deus amado, que cooperou conosco no andamento desta obra. E a bênção do Senhor permaneça sobre os tais. Oramos, nos despedindo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quantos pode, digam amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Deus abençoe vocês. E a bênção de Deus permaneça no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. As crianças agora, todas as crianças. Aleluia. As crianças. Bendito é o nome do Senhor. Venham as crianças para o altar. Aleluia. A obra de Deus é assim, irmãos. É crente indo, crente vindo, e ela não pode parar. A obra de Deus não para, ela permanece. Vai avançando, aleluia. Os fiéis irão para a eternidade com o Senhor Jesus, para a glória do nome dele. Isso, venham para o altar. Glória a Deus. Aleluia. O irmão Arthur não está conosco, está viajando, né? E ele ficou preocupado, disse que ele queria estar aqui no culto. O irmão Arthur, mas os pais estão viajando e ele é criança, acompanha os pais. Amém? Todos os joelhos dobrados aí? Não dobra o joelho. Você está segurando ele, agora paga o preço por ele. Isso, glória a Deus. Cadê as crianças? Faz silêncio aqui, ó. Fecha o olhinho. Só vai ganhar 12 pedaços mesmo. Olha o comedor de terra aí. O Daniel tem uns buraquinhos ali, irmão. Quando você vê ele parava ali, ele está trabalhando, tá? A menina, a irmã dele também era do mesmo jeito. Dedinho no buraco, dedinho na boca. No buraco. E a terrinha dali ninguém tira, não tem como, né? Só eles mesmos que trabalham nesse ofício aí, ó. Pegando a areia que fica ali dentro daqueles buracos. Levante as mãos, igreja, levante as mãos. Ore comigo, eterno Deus e maravilhoso Pai. Ao Senhor oramos apresentando a vida de todas essas crianças. Pai, há um convite nacional dos líderes da Assembleia de Deus, para que a Assembleia de Deus ore pelas crianças, para que as coisas batem com todas as crianças. Deus, nós temos aí acompanhado os noticiários, quantas crianças sofrendo nas mãos de pessoas perversas, de pessoas ruins, pessoas que têm o coração rubro, pesado, cheio de mágoa, de ira e de ódio. Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, socorre todas as crianças que estão sofrendo, que estão sendo escarnecidas, que estão sendo exploradas. Pai, aleluia, e coloca atrás das grades para pagar, Senhor, até o último centil, todas as pessoas ruins e perversas. Pai, oramos também pedindo a salvação para essas pessoas. Cobre-os com o teu sangue. Livra, Senhor amado, todos esses meninos e todas essas meninas. Viva, Senhor amado, a tua obra e o teu propósito nesses corações. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Quem pode, diga amém. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas aplaudindo e louvando a Jesus. Glória a Deus. Isso, pode sentar aí. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vem cá, as crianças. Cadê as irmãs? Primeiras meninas. Isso, mamando. Isso, glória a Deus. Amém. Pronto. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Já vamos encerrar o culto. Não, tu é o obreiro. A vez do obreiro é sempre por último. É o primeiro a trabalhar,
E o último a receber a bênção na fila. E isso. Os pregadores. Glória a Deus. Aí. O Dominique. Pronto. Também. Glória a Deus. Aqui. Tu é obreiro, tu é o último agora. Segura aí. Aguenta. Tem um aí. Ei. E agora subiu o teu freio? E aí? O que tu arrumou para tua vida agora? Hã? Tem lá? Será? Tira e dá para ele aí. Dá uma embalagem para ele, em nome de Jesus. As crianças só vai abrir quando encerrar o culto, tá bom? Sempre assim. Recebeu a benção, para que terminar o culto, aí você abre, tá bom? Convido a igreja a ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Próximo domingo é o nosso culto da ceia. Já iniciamos aí praticamente o novo mês de julho. E em agosto tem outro culto das crianças. Ainda tem esse ano 2 cultos ainda com as crianças. Agosto, eu não lembro se é outubro ou novembro, mas temos aí ainda 2 meses com 5 domingos. Dá para encaixar um culto com as crianças. Amém? Deus abençoe tua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida profissional e que tu seja uma bênção por onde Deus te enviar no nome de Jesus Cristo. Deus te dê livramento. Deus está me falando aqui que Ele vai fazer milagre de livramento para algumas pessoas que estão aqui nesta noite. O anjo do Senhor vai te acompanhar para te livrar, porque Ele está em volta de quem teme a Deus. Guarda e livra. Tem livramento de Deus para a tua vida nesta semana. E Deus está me dizendo aqui que alguém vai ver o livramento de Deus. Aleluia. Deus é fiel. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Ore comigo. Agradeça ao Senhor. Ore agradecendo a Jesus. Agradeça a Deus. O culto desta noite foi um culto diferente. Um culto mais simples. Aleluia. Um culto, oh glória, onde as crianças expressaram o seu louvor, sua alegria, conduziram o culto da noite de hoje. É um culto que está registrado nos anais da eternidade, aleluia, e será usado como testemunho na presença do Deus vivo. Quando Satanás tentar acusar essas crianças, o sangue de Jesus tem poder, aleluia. Esse culto da noite de hoje está registrado e o diabo está derrotado para a glória e louvor do nome de Deus. Pai, vai conosco onde vamos nesta noite ao sair daqui. Nos livra de todo mal, nos livra nesse trânsito, nas ruas desta cidade. Livra os teus filhos que sempre estão, meu Deus amado, pelas BRs, trafegando, que possa sempre ir, estar e retornar seguros em paz debaixo da tua bênção. Abençoa os comerciantes dessa cidade. Abençoa o prefeito, meu Deus amado, os vereadores. Abençoa, Senhor, os deputados aqui do estado de Rondônia. Pai, abençoa o governador. Abençoa todas as equipes, meu Deus amado, dessas autoridades aqui em Porto Velho e no estado de Rondônia. Fica conosco, Jesus amado, e nos protege e nos guarda. Oramos te agradecendo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem pode diga glória a Deus. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam. Palmas que louvam e adoram o nome de Jesus. Está encerrado. Deus abençoe a vida de todos os visitantes, em nome de Jesus. Voltem outras vezes, Pai, no nome de Jesus. Livramento, proteção, a bênção do Senhor, Deus sustenta. Confirma, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Saúde, livramento, proteção, a bênção do Senhor.